Amém? Amém. Engraçado que a gente usa amém para calar a boca, né? Amém. Amém. Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Estamos tratando nesse segundo período sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Falando que Cristo é tudo. Ele não é metade. Ele não é que nem quando você vai lá no boteco lá tomar o café com leite para você ver um pingado aí coloca o leite. Não, ele é tudo, ele é 100%. Já falamos que ele é tudo nos conselhos de Deus em relação aos homens. Nós já falamos que Cristo, começamos a falar que Cristo ele é tudo na Bíblia. E na semana passada nós falamos que todos os juízes eles eram tipos de Cristo em relação a alguns dos seus procedimentos e suas qualidades, mas eles eram fracos, eles eram instáveis e eles eram falhos. Eles foram postos como exemplos de coisas melhores, mas apenas como exemplos. Pessoas no âmbito natural são apenas exemplos. Falamos que Davi também, aquele homem que adulterou, aquele homem que matou seu melhor amigo, aquele homem que foi totalmente irreverente em relação à criação dos seus filhos, ele era como se fosse também um tipo de rei como Cristo. Um homem que sofreu tristeza na sua vida inteira, mais da metade da vida dele foi de perseguição, em que ele ficou entrando de caverna para caverna, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Falamos também que os profetas eles falaram de Cristo, apesar de a gente não ver no Antigo Testamento de uma maneira clara, de Gênesis até Malaquias, o objetivo da palavra de Deus é revelar a Cristo. Falamos também que o Evangelho ele é a maior fonte de instruções a respeito de Jesus Cristo. E aí começamos falando na semana passada que Cristo também é tudo na religião dos crentes verdadeiros, ou deveria ser. Aquele que é crente verdadeiro tem que entender Jesus Cristo como seu tudo. Não é o seu filho, não é a sua filha, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu trabalho, não é a sua família, não é a sua igreja, não é o seu ministério, mas é Cristo. Qualquer outra coisa que tome este lugar chama-se idolatria. Idolatria. Olhamos para os católicos romanos e falamos: vocês são idólatras. Mais idólatras do que eles somos nós, porque nós idolatramos as nossas próprias vidas, as nossas igrejas. Pessoas colocam: eu sou presbiteriano até morrer, eu sou batista até morrer. Não tem conversa essa, gente. As pessoas elas criam um tipo de vínculo, um tipo de laço, que é realmente isso, um laço sobre a vida deles, porque Cristo ele entra numa segunda posição. Vi hoje pela internet falar assim: tudo por Jesus, nada sem Maria. Idolatria. Quando você troca Deus em qualquer situação por alguma coisa que não é Ele, idolatria. Cristo é tudo, ou deveria ser, né? Cristo é tudo na religião de todos os crentes verdadeiros. Versus o Deus do seu desejo, versus o Deus do entretenimento. Não é um demônio que está com garfo, não é um ser, não, é a manifestação do teu coração, em que você demanda mais tempo para coisas seculares do que para as coisas divinas, coisas eternas. Falamos que aqueles que são cristãos verdadeiros renderão graças igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós falamos que Cristo é tudo, nós não estamos isolando a figura de Cristo como maior ou mais importante que o Espírito Santo. Não, a função dele é outra. Diferente da de Deus, diferente da do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma função específica. O Jesus Cristo ele tem uma função específica. Deus tem uma função, Deus Pai tem uma função específica. Da mesma forma que no lar há funções específicas. O homem ele tem funções, a mulher tem funções, os filhos têm funções. Quando as pessoas não cumprem as suas funções, vira bagunça. A sociedade de hoje está uma bagunça porque as famílias estão fora do padrão da Bíblia. Eu já falei algumas vezes para você, volto a dizer: homens bananas que não tomam o seu lugar, permitem que mulheres tomem o lugar deles, assumam a autoridade,
e aí o lar desanda. A mulher que quer um cuidado do homem não tem. O homem ele entra numa posição de que a mulher é como se fosse a mãe dele. E os filhos crescem vendo tudo isso. E quando eles vão procurar alguém para casar, eles vão procurar que referências se não as têm. Nós temos que urgentemente transformar os nossos lares em lares segundo o padrão bíblico, por mais que doa, é a única forma de a gente restaurar a nossa sociedade. Cristo ele é revelado como verbo por meio de quem o amor de Deus pelos pecadores se torna manifesto. É assim que Deus fala, eu te amo. Não é pagando a sua conta de água, nem luz, nem telefone, nem mandando você para a Europa, mas é dando o filho dele para você ter a salvação. Essa é a forma. É o maior preço. Ele não tem nada melhor. E as músicas cantam, o melhor de Deus ainda está por vir. Não está para vir. Não tem melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus é Cristo. Qualquer coisa que você espere além de Cristo, idolatria. O melhor de Deus, Deus ele vai restituir, porque eu perdi um carro, eu perdi um apartamento. Você continua preso, nós continuamos presos a coisas materiais. E as coisas eternas a gente vai deixando embora. Cristo é o único lugar onde pode se reunir Deus e homem em um só lugar, nos céus e na terra. É Jesus Cristo. Amém. Cristo é o caminho, Cristo é a porta, Ele é o único mediante o qual nós podemos nos aproximar de Deus. Você não pode se aproximar de Deus sem a figura de Cristo. Foi a Cristo que Deus Pai deu um povo que lhe redundará em glória. Todos os reis, muitos. Essas pessoas que foram entregues pelo próprio Pai, sem nenhum tipo de merecimento, em que a minha mente não entende, a sua mente não entende, essas pessoas foram entregues para Jesus Cristo. Ponto. Acabou a história. Essa é acerca de Cristo que o Espírito de Deus testifica, e ao qual Ele sempre conduz as almas para que recebam perdão e paz. Colossenses 1,19. André, por gentileza, lá aí? Colossenses capítulo 1, verso 19. Colossenses 1,19, pastor? Colossenses 1,19, Gálatas, Efésios, Filipenses. Desculpa. Nos diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quem que decidiu isso? O Pai. Deus. É porque Ele é maior? Não. Era a função dele. É a função dele. E Ele delegou para quem? Para o Filho. Aquilo que o sol representa em nosso firmamento, isso Cristo representa ou deveria representar para o verdadeiro cristianismo. O que é o sol para o nosso planeta? O que aconteceria hoje sem o sol? Congelado. Tá? A temperatura ela cairia para menos 50 negativa e toda forma de vida ela morreria. Se não instantaneamente, pouco tempo ela morreria. As plantas murchariam, acabaria fotossíntese, a gente ia ficar aqui respirando. Talvez se você fosse rico e entrasse num bunker, naqueles negócios enterrados lá, ia chegar uma hora que as plantinhas elas não iam fazer a fotossíntese e aí ia virar tudo gás carbônico, a gente morria. A mesma coisa que o Sol é para o planeta Terra, tem que ser Cristo para nós. Para nós. É interessante que a gente dá tanto valor para as coisas que são seculares. Para os um pouquinho mais antigos, quando o Ayrton Senna ainda era vivo, teve um grande prêmio. Tinha grande prêmio no Japão. E as pessoas elas varavam a madrugada para ver o grande prêmio. Mas aí quando era para ir para a igreja, não. Copa do Mundo de 82, se não me engano. Qual foi do Japão? Acho que foi 84. 2002 foi 2002. Japão e Coreia, 82. Não foi 82? 2002. 2000, não. 2002. Todo mundo acordando de madrugada para ver o jogo. Eu não tenho sono. Olha, eu vou dormir mais cedo porque eu tenho que acordar para ver o jogo. E as coisas espirituais vão ficando de lado.
Aquilo que o sol representa em nosso firmamento, isso Cristo representa para o verdadeiro cristianismo. Afirma essas coisas para que quando digo que Cristo é tudo, Ele é tudo. Aí, essa questão do sol, né? Teve uma época atrás que eu estava andando pela Bíblia e aí eu meditei no Salmo 19, né? E assim, ele é muito bonito, assim, que vai falando da natureza e tudo, e aí ele vai falando do sol também. Eu não sei se a interpretação está correta, mas assim, numa parte dele, que fala que aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra, vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então, na época que eu meditei, na primeira vez que eu meditei nesse salmo, para mim, assim, eu vi esse sol como Jesus mesmo, né? Que ele está acima de tudo, e ninguém consegue fugir a esse sol, né? Está todos abaixo desse sol. Para mim, no momento que eu meditei a primeira vez, para mim eu vi esse sol como Jesus, né? Se referindo a Jesus e ele cobre tudo, né? Ninguém consegue fugir, né? Ele ilumina tudo, né? Todos. Cristo, Ele é tudo. Na justificação dos pecadores diante de Deus. Do que Cristo é tudo na região dos pecadores? Daqueles que são crentes verdadeiros que estão sendo resgatados. Cristo é tudo na justificação. O que é justificação? Pergunta, o que é justificação? Eu penso que é uma limpeza, sabe? Assim como a gente limpa o chão e tudo, e aí agora está tudo bem, penso que é uma limpeza. Justificação é uma limpeza? Eu acho que é o sacrifício de Cristo por nós. Justificação é o sacrifício de Cristo por nós? O que é justificação? Ele pagou, pagou. Quando você vai vender um apartamento ou um bem móvel, você tira um documento lá no cartório para ver se tem algum ônus, algum débito. Como é que chama? Nada consta. Nada consta. O que é a justificação? É o nosso nada consta. Justificação é o nosso nada consta. O que você citou se chama santificação. E essa limpeza é algo que vai sendo feito no decorrer da nossa vida. A justificação é o pagar de todos os nossos pecados que nós cometemos, estamos cometendo e vamos cometer. E Ele pagou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Chancela divina. Pau! Chancela, ó, pau! Cristo é tudo na justificação dos pecadores diante de Deus. Somente por meio de Cristo podemos ter paz com o Deus Santo. Somente por intermédio dele podemos obter admissão à presença do Deus Altíssimo para ali podermos permanecer. Você não pode permanecer na presença de Deus sem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Amém. Amém. Não dá. Por que Adão e Eva tiveram que ser expulsos do jardim do Éden? O que ia acontecer com Adão e Eva tendo um contato que eles tinham com o Santo, Santo, Santo? Morreriam. Morriam. O Senhor, com uma atitude de amor, tira eles desse convívio perto dele para o que? Eles pudessem ser trabalhados, mudados e poder ter um contato com Deus de uma maneira um pouco mais... É que nem o raio-x. Quando vai tirar o raio-x, o que faz? Coloca aquela manta, entendeu? Se não tiver aquilo, sai pipocando câncer para todo lado. O homem não foi feito para viver na presença de Deus cheio de pecado. Por isso que tem a ação de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 12. Eu troco os nomes, um deles. Quem está cabendo? Qual o nome do qual o seu? Gabriel. Gabriel. Terceiro Gabriel. Efésios 3, 12. Cheio de anjos. Vamos bagunçar a coisa, então. Vamos bagunçar a coisa? Qual é o sobrenome dele? André Gabriel Gonçalves do Paraíso. Paraíso. Gabriel Paraíso. Deixa o que ele acha. Pode deixar, Lu. Nicolas. Deixa. Deixa que ele procura. Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Efésios 3:12. E achou mesmo. E o outro? Qual que é o outro? Rafael. É tanto nome misturado, cara. É muito anjo. Só muda o Gabriel e Rafael. Mas é tudo igual. Só chama o celular aí. Vai lá, Rafael. Acha Romanos 3:26. Pastor, a igreja está cheia de anjos.
Efésios 3,12, pode ler. Voz alta, hein? Tá, Efésios 3,12. Pelo qual temos ousadia e acesso, confiança, mediante a fé nele. Ousadia, bem isso. Você entra na presença de Deus com ousadia, cara de pau, você não merece. Mas Jesus Cristo, através do sangue dele, ele permite que você entre na presença de Deus. Romanos 3,26. Romanos 3:26. 3,26. Achei. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, é o justificador dele, que tem fé em Jesus. Amém. Foi justificado por ele, pela ação dele, e não é por sua não. A nossa justificação é uma ação passiva. Não há nada que você possa fazer. Nós oramos pelos refugiados da Síria, não é, Sebastião? Você pode fazer algo de forma concreta hoje? Difícil. Mas você pode fazer o quê? Orar. Orar. Qualquer homem mortal pode apresentar-se diante de Deus munido do quê? Para você, algumas frases. O que você vai apresentar para Deus sem o sangue de Cristo? Para te permitir que você entre lá? O que podemos trazer como apelo da absolvição perante aquele glorioso ser, diante de cujos olhos nem os próprios céus são puros? O que você pode levar para Deus? Nada. Poderíamos alegar que temos cumprido nossos deveres para com Deus? Deus, eu sou justo. Eu oro como convém. Eu leio a Bíblia como convém. Eu amo o próximo como convém. Não. Diríamos que temos cumprido todas as nossas obrigações com o próximo? Não. Não. Apresentaremos diante dele nossas orações, nossa regularidade, nossa moralidade, nossas mudanças de comportamento, nossa frequência. Está escrito aqui, tá? Não estou chamando atenção a ninguém por causa de horário não, tá? Nossa frequência e horário de chegada nos cultos. Será que você pode apresentar isso para Deus? Deus, ele fala assim, olha, você só tem que apresentar para mim a regularidade que você vai na igreja, o horário que você chega. Será que isso te absolve? Pediríamos para ser aceitos em face de qualquer dessas coisas e qualquer outra que você queira imaginar? Não. Qual dessas coisas é capaz de resistir à inspeção dos olhos de Deus? Trabalhava na Philips em 1980 e bolinha, 87, e aí tinha um setor de qualidade, controle de qualidade, em que eles pegavam as pecinhas e eles falavam, essa aqui está no padrão e essa não está. Essa está. Imagina os olhos perscrutadores de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, naquilo que nós oferecemos como mais limpo, mais santo, mais bonito. Está com defeito. Qual delas seria capaz de nos justificar? Qual dessas coisas nos faria atravessar sem dano o julgamento divino, fazendo-nos repousar na glória com toda a segurança? E aí nós temos nossos colegas, não colegas, pessoas que vivem no nosso convívio, em que elas creem que quanto mais ações boas eu fizer aqui, quando chegar no dia do julgamento, pensamento grego, tá? Não só grego, mas basicamente grego, tá? Em que vai ser colocado numa balança todas as ações boas do Gabriel Sampaio, e vai colocando, coloca, aí depois coloca as ruins, para que lá não vai pender. Será que ele vai ser aprovado pelas ações boas? Aí bagunçou, aí foi, né? Nenhuma dessas coisas. Tomemos qualquer que eu falo de você, tá rindo, Edilene? Vamos falar de Edilene também? Nenhuma dessas coisas pode nos justificar perante Deus. Tomemos qualquer dos 10 mandamentos e deixemos sondar por ele. Simples mandamentos. Pega os 10. Nenhuma lei específica. Nada que você não conhece. Uma coisa simples. Honrar pai e mãe. Será? Temos quebrado
desculpa. Fale. Tem uma música, eu acho que ela é nova, é recente, não sei, eu comecei a ouvir desde o ano passado, algumas pessoas cantando. E no meio da música tem uma frase que fala assim: o que os anjos veem que os leva a adorar, se prostrar? Eu acho, né, é uma música bonita e forte, assim. Né? Aí ele fala isso na música: o que os anjos veem que os leva a se prostrar? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sei que o que leva-nos a adorar e prostrar o Senhor é Jesus Cristo. Amém. Sem Ele, nós vamos estar em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Menos na casa do Senhor. Temos quebrado esses mandamentos por repetidas vezes. Não poderíamos justificar nenhuma das acusações entre 1000 que Deus fizesse. E aí, enquanto eu fazia a revisão hoje de manhãzinho, eu lembrei de Abraão lá em Sodoma. Senhor, eu não lembro os números direito, mas vai. Senhor, se encontrar 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 eu não vou. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Esse diálogo de Deus com Abraão deve ter sido interessante. E se tiver 5? E se tiver 1? Se tiver 1 tinha? Não, mas ele perguntou 1 não. Na verdade, Deus que fala, se tiver 1 Abraão, eu Amém. Eu vou destruir. Tá? A ação de Abraão com Deus ele dá risada quando nós queremos apresentar algo a Ele que possa nos redimir. Porque nada pode nos redimir. Frequência da igreja não te redime, é uma consequência de você ser salvo. Você se desprender dos seus bens não te leva para o céu, mas é uma consequência de você ser salvo. Você entregar suas ofertas, seus dízimos, ajudar as pessoas, não te leva para o céu, mas é uma consequência de você estar salvo. Você se desprende das coisas do mundo. Não é algo que acontece assim, ó. Não existe essa mágica. Plim plom, você virou santo. Não existe. É luta, é luta. Conversava com o Gabriel aqui. É luta. Você cai, olha para a cruz, pede perdão, continua caminhando. Agora vai. Cair de novo. Você olha para a cruz, pede perdão, vai de novo. Tem pessoas que já começaram a discipular comigo 5, 6 vezes. E a pessoa vai. Pastor, posso começar de novo? Pode, vamos de novo. Vamos, né, André? De novo. Quem sou eu para dizer não? O tempo não é meu. O meu tempo não é meu. Eu fico olhando de cara para esses pregadores que cobram para pregar. E porque o nosso tempo não é nosso. O nosso tempo não é nosso. Eu ganho o salário da igreja, R$3.600. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu tenho que ir sem receber. Porque eu já recebo. Então eu tenho que estar disponível para poder servir ao Rei, entendendo que o meu tempo não é 100% de vocês, eu tenho o tempo da minha família. Glória a Deus. Porque eu tenho meu ministério com a minha família. E tem pastores que eu aconselho em que a pessoa ela acha que não, agora que eu estou trabalhando no tempo integral, eu tenho que acordar 10 horas, acordar 5 horas da manhã, dormir 3 da manhã, e eu não tenho tempo para nada, eu não tenho direito a passear, não tenho direito a viajar, porque é obra. Está errado. Tudo errado. O Senhor não pede nenhum tipo de sacrifício desse. Nós temos que fazer tudo com muita sabedoria. Você quer conversar? Vamos marcar um dia. Conversava com a Shirley. Falei, Shirley, o horário dela é 10 horas, terça-feira. Falei, Shirley, você vem ou vai ver o jogo do Brasil? Gente, é uma possibilidade. Inclusive amanhã. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Eu até troquei o jogo do Brasil para terça. Não tem problema nenhum. Eu vou estar lá esperando vocês. Se vocês quiserem ver o jogo do Brasil, fiquem. Sabe o que vai acontecer? Se você não aparecer, eu vou ver o jogo do Brasil com a minha esposa e com a minha filha. Ou eu vou fazer uma leitura. Não sei. Você mede, você que pesa. O ônus não é meu. O ônus é seu. É você com o Senhor. Não poderíamos justificar nenhuma das acusações entre 1000 que Deus nos fizesse. Eu coloquei 1000, mas poderia ser 1 milhão, 1 bilhão, o que você quiser colocar de número. Examinemos criteriosamente a qualquer um de nós e veremos que não passamos de meros pecadores. Né, Helena? Falei que a Helena é a mais nova pecadora da igreja. Né? Pecadora. Entendeu? Há somente um veredito para mim e para você. Você é pecadora mesmo. Hein? Miserável.
que achou. Então cheirosa, né? Gosta de chamar a atenção de todo mundo. Está chamando a atenção da Edilene, a Edilene está caindo na dela. Há somente um veredito para mim e para você. Todos merecemos o inferno, todos nós merecemos morrer. E por que isso não é verdade sobre a nossa vida? Por causa da justificação de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Romanos 3, 23. Shirley, por gentileza. Romanos capítulo 3, verso 23. Esse é fácil, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Dos reis, fala uma coisa para mim. No caso lá dos salvos são quantos? Muitos ou todos? Muitos. E no caso de todos que pecaram, foram muitos ou todos? Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com o que, pois, nos aproximaríamos de Deus? Precisamos nos aproximar em nome de Jesus, sem contar com qualquer outro fundamento, sem apresentar qualquer outro apelo além desse. Cristo morreu na cruz por mim, eu confio nele. Cristo morreu por mim, eu creio nele. Ponto, mais nada. Está cheirando a Bíblia, irmão? Não? Abaixo desse versículo aí, que alguém leu aí, ó, que o senhor falou, tem, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Obrigado. Sendo justificados graciosa. Como é que é? Gratuitamente. Gratuitamente. Por sua graça. Você viu que ele acaba usando. Ele usa dois sinônimos. Gratuitamente e graça. É para reforçar, para você entender que não tem nada que você possa pagar. Não há forma de você pagar pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, Menise. As vestimentas do nosso irmão mais velho, a retidão de Cristo. Essas são as únicas vestes que são capazes de cobrir, as únicas que nos podem capacitar, são as únicas que podem nos capacitar a permanecer sob a luz do céu sem qualquer vergonha. Você não tem que sentir vergonha. Você tem que, quando você pecar, você tem que ir a Deus. Não tem outro caminho. Por isso que eu respeito, mas eu dentro, pelo menos dentro da nossa igreja, eu não tenho como proibir alguém de tomar Santa Ceia. Mas eu estou em pecado. Quem não está? Hoje nós teremos Santa Ceia. Você está convidado a cear conosco. Você acha que quando a gente vai servir a Santa Ceia, eu estou sem pecado? O irmão Cláudio sem pecado? O Sebastião está sem pecado? É isso que você pensa? Gabriel Sampaio. Não, esse não pode contar. Entendeu? Você acha que tem alguém que é digno de estar na presença do Senhor para tomar Santa Ceia? O corpo e o sangue dele? Não tem. O nome de Jesus é o único pelo qual obteremos entrada pelos portões da glória eterna. Se chegarmos diante daqueles portões em nosso próprio nome, estaremos perdidos, jamais seremos admitidos. Bateremos e em vão pediremos entrada. Porém, se chegarmos em nome de Jesus, isso será o passaporte e uma senha segura. E assim seremos admitidos e viveremos. Tem um filme e um livro chamado O Peregrino. Se você nunca leu ou viu o filme, você tem que assistir. Entra na internet, um dia eu vi com as crianças, entendeu? É muito interessante que a figura de um homem chamado Cristão, que ele tem um fardo de pecado enorme nas costas, parece um tumor enorme, vai no teto. E ele anda, tal, ele começa a ter visões do apocalipse, do fogo, queimando tudo. E aquele homem ele começa a jornada dele, apesar de todos o criticarem, e ele vai encontrando pessoas humanas com um nome: perseverança, mentira, atalho, e não sei o que. Ele vai andando. E quando ele chega a um certo ponto do filme em que ele se ajoelha perante a cruz e ele fala: Senhor, me perdoa. E aí a hora que ele vê os pecados dele, puff, sumiu. E aí ele recebe um rolinho, que é o rolo da vida, que é uma escritura dizendo que ele aceitou Cristo. E ele continua aquela caminhada, passa por lutas, passa por dificuldades, parece que vai morrer, parece que vai... Aí chega uma hora que ele está perante um portão celestial junto com outra pessoa. E mais um terceiro chega. E aí o anjo fala: olha, ele tal, cadê o papel, né?
Aí ele pega e tira do bolso, vou botar aqui o meu papel, simbolicamente dizendo a conversão dele. Você pode negar. O outro, você pode negar. Aí o terceiro fala, não, eu não tenho não, porque eu esqueci lá atrás. Sabe, eu queria chegar mais rápido aqui e eu não passei por Cristo, mas eu fui legal, eu fiz boas obras, eu alimentei os doentes, os famintos, visitei os enfermos, visitei aquelas pessoas que estavam na prisão, então eu tenho direito. Aí o anjão, ele pegou e falou assim, aí abre aquele buraco, ele vai embora. A figura de Cristo, ela é essencial, ela é necessária, ela tem que ser o nosso tudo. Fale com ele. Eu sempre tive essa dúvida, o senhor falou, vou aproveitar o assunto. Como é tomar ceia indignamente? É algo que não é justificado tomar? É você ser ímpio e você não ter o coração entendendo que você não merece estar naquele lugar. Simples assim. Entendendo que Cristo é tudo, entendendo que você é pecador, entendendo que você não merece estar naquele lugar. Tomar indignamente, coração duro. Eu sei que eu sou pecador e mesmo assim eu continuo fazendo. E eu não tenho arrependimento e remorso nenhum. Mas isso é iniquidade. É isso, iniquidade. Quem que toma ceia indignamente? O iníquo. O ímpio. O ímpio. Quando mostra aquela cena de um rei, ele fala assim, olha, eu vou fazer um banquete. E aí ele vai e chama um. Não posso. Chama outro. Não dá. Chama outro. Não tenho tempo. Quem são esses? Iníquos. O que eles estão fazendo? São atitudes iníquas? Não. Um casou, não tem nenhum problema. O outro comprou não sei o que, outro uma junta de bois. Não há problema. Só que o iníquo, ele não valoriza as coisas de Deus. Aí o que o rei fala? Então põe todo mundo para dentro. E a ideia é, Jesus Cristo ele veio para quem? Para os judeus. E os judeus não o receberam. Ah, é? Então põe todo mundo para dentro. Quem é todo mundo? Nós. Aí coloca para dentro. Quando o rei está olhando, fala, pera um pouquinho, tem alguém aqui que está sem a veste. Que veste é essa? Cristo. Na verdade, quem pode tomar ceia é quem se acha digno. Né? Hã? Na verdade, quem não pode tomar ceia é quem se acha digno. Aí o rei olha, espera um pouquinho, o fulano lá, ele está sem a roupa, pega ele e lança fora. Por quê? Ele está lá indignamente, ele não tem Cristo no coração, ele não se arrependeu, ele não mudou o coração. Esse indignamente é taxado só a iniquidade ou também, por exemplo, alguém que não é justificado pelo Senhor tomar ceia, provavelmente também seja iníquo? Por que você acha que uma pessoa que ela é iníqua e não é convertida ou está numa conversão falsa, ela vai estar na igreja? Por exemplo, um visitante chegou e tomou a ceia. Uma É pessoa ele com que Deus. O princípio é, todo aquele que confessou Cristo como Senhor e Salvador na sua vida e tem uma vida piedosa, tome a Santa Ceia. Tanto que o texto de 1 Coríntios 23, ele fala, cada um analise o seu próprio coração. Agora eu não posso impedir o Nicolas de tomar, eu não sei. Eu não posso impedir ninguém de tomar. Mas tem aquela coisa da ofensa, Então, que a pessoa está com mágoa, com o irmão, aquilo é só em relação à oferta. Aquele dia é o dia do arrependimento. Aquele dia, essa passagem, ela fala, se você está vindo trazer a sua oferta, e você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, se corrige e depois você traz. É isso que você está falando. Essa passagem não tem nada a ver com Santa Ceia, não tem nada a ver com oferta. Não. Os judeus eles tinham tanto zelo em relação ao arrependimento, se não me engano chamam o dia do Yom Kippur, dia do perdão, em que eles têm um dia do perdão, em que todo mundo vinha para o templo para o quê? Oferecer uma oferta pelo arrependimento em relação aos problemas que tinham com os outros. Então, eu venho trazer a minha oferta porque eu me arrependi, porque eu briguei com a Glenda. Eu vou trazer, eu lembrei que tem mais uma coisa para resolver, eu vou lá, corrijo com ela e volto, senão não tem arrependimento no meu coração. Não tem nada a ver com a oferta. Tem a ver em você trazer para o Senhor, dizendo que, olha, eu me corrigi com o meu irmão. Não tem a ver com dinheiro. É um dia específico. É um dia específico, no caso da cultura judaica, é um dia específico em que eles iam e falam assim, eu me corrigi com todo mundo que eu estava devendo, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A maior manifestação que eu tenho de demonstração do amor a Deus é o quê? O meu relacionamento com o próximo.
Fala aí, para a gente encerrar. Só para encerrar, então a questão da ceia se resume basicamente ao arrependimento que a gente tem, né, sobre os nossos pecados. A análise que a gente deve fazer é se eu estou arrependido dos meus pecados ou se eu pequei e estou bem com isso. Esse é o problema. Essa é a diferença. Quando a pessoa está bem com isso, você sabe o que é. Esse pecado que você tem, que você fala assim, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu estou pagando meu imposto, então está tudo certo, não está tudo certo. Esse pecado que te constrange não te impede de você tomar Santa Ceia. Por quê? Você só consegue romper isso com Cristo. Mas e o ímpio? Ele não consegue enxergar isso. Ele acha que ele pode resolver. Ele é bom. O pecado que você tem, que você luta com ele, mesmo de que um pecado que é recorrente na sua vida, e você continua lutando com ele, sem Cristo, você não consegue se libertar dele. Você precisa tomar Santa Ceia, é como se fosse um remédio. Sem esse remédio, você não consegue se libertar dele. Pensa, pastor, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou em pecado. Vai continuar. Se você está com esse tipo de pensamento, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou em pecado, quem te constrangeu que você tem pecado? O Espírito Santo. Se você está constrangido, você tem Deus no teu coração. Ainda tem um grande caminho, mas você precisa tomar a Santa Ceia. Senhor, eu peço perdão. Por isso que quando a gente vai fazer a Santa Ceia, eu falo assim, é o momento de você estar pedindo perdão ao Senhor, pelo que você deixou de fazer, pelas suas atrocidades, pelos seus pensamentos. E aí depois de você fazer isso, você toma a Santa Ceia. Sonda o seu coração, pede perdão e então ceia. Não é espera uma semana, espera um mês, depois eu vou. Ei, pastor, e assim, eu pensando, interessante é que a gente vê e aí não quer tomar a Santa Ceia por causa do pecado, daquele pecadinho ou pecadão, sei lá, do pecado. E aí nós mesmos queremos neutralizar o poder de Deus de perdoar o pecado. Qual que é o nome do pecado? Quando você está para tomar Santa Ceia e você não toma porque você acha que você está pecador demais. Soberba. Soberba e justiça própria. Você acha que a tua justiça é maior do que a de Deus. Que é exatamente o que o André falou. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Eu preciso ficar mais um tempo sem falar, um tempo sem orar, um tempo sem fazer, um tempo sem isso, um tempo sem aquilo, porque aí quando eu achar que eu sou digno... Oi, querida? Posso entrar? Pode. Eu acho que eu sou digno, agora eu posso tomar Santa Ceia. O sacrifício de Cristo não importa. Importa é quando eu achar que eu estou bem. Soberba. Aí, no caso, idolatria. No caso, eu tenho que me castigar para... Né? Eu mesmo... Quando você vê, por exemplo, algumas culturas, o que eles fazem? Lembra, eu vou estender mais um pouquinho, já vou parar, tá? Elias e os profetas de Baal. Elias aparece junto aos profetas e fala assim, olha, agora nós vamos fazer o seguinte, chama todo o povo de Israel, juntou tudo. Nós vamos fazer 2 altares. Está aqui uma vaquinha para mim e uma vaquinha para vocês. Como vocês são muitos, vocês vão primeiro. Tudo bem? Beleza. Nós vamos fazer um sacrifício e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Tá bom? Tá. E eles clamaram, e oraram, e pularam, e fizeram dança, e aí eles viram que não tinha jeito, começaram a se chicotear, e começaram a se macular, derramar sangue. Isso acontece hoje ainda na cultura secular. Isso o pessoal acha que está tudo certo. Tem pessoas que vão atrás desse sangue, ó, o cara está se machucando. Se não me engano, é no mestre. Pega o sangue do cara. E Elias está lá. Oh, e aí, teu Deus não acordou? Que engraçado deve ter sido aquilo. E aí, teu Deus está dormindo? Onde ele está? Será que ele foi ver aquela petição lá no Supremo Tribunal Federal? Então ele estava ocupado, é para ele esperar um pouquinho? E mais eles gritavam, mais eles clamavam. Acabou? Não foi? Não foi. Agora sou eu. Monta o altarzão, lê o bichinho, mata, deixa o bichinho pronto. Podia pedir Deus descer o fogo do céu? Podia. Deus ia descer? Ia. Só que ele tinha que exceder. O que ele faz? Joga água com um cântaro de 60 litros de água. Não estava na época do racionamento da caída. Não tem problema. Pegou lá.
80 litros de água, 60, 1, 2, 3, 4, 5, ficou água para tudo quanto é lado. Ele falou assim, agora vamos ver. Deus do céu! Deus desceu aquele fogão, diz que até lambeu. Sabe quando você toma um iogurte? Você passa o dedo assim, ou lambe a tampa? Foi que fez aquela lambida na água, não sobrou nada. Esse é o nosso Deus. Você acha que esse Deus, você acha que esse Deus, ele está preocupado com coisa boba? Ou ele está preocupado com o seu coração? Quando você fala para ele, eu não vou tomar santa ceia, porque eu sou mais justo que você. Que amargo, entendeu? Que amargo deve ser. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Pelo tempo, Senhor, que estivemos neste lugar, falando das coisas concernentes à Tua palavra e ao Teu reino, Senhor. Agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. Agradecemos porque Cristo morreu por nós na cruz, Pai querido, para remover os nossos pecados. E a partir do Teu sacrifício, Pai, nós temos livre acesso ao Pai. Amém, Senhor. Tu és o poder, a glória para sempre. Tu tens um nome que é sobre todo nome. E nós queremos, Pai, neste momento colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos dê graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.